Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida? Por que a gente faz o que faz, né? Por que será que alguns hábitos são tão difíceis de largar, enquanto outros a gente simplesmente não consegue começar? Pois é, hoje a gente vai desvendar um pouco desse mistério. Vamos usar uma das ferramentas mais interessantes da psicologia para entender a mecânica por trás das nossas ações. Para começar, vamos pensar juntos numa situação que, olha, muita gente já deve ter visto por aí ou até mesmo vivido na pele. É um verdadeiro quebra-cabeça do dia a dia, um tipo de comportamento que, quando a gente olha de fora, parece não fazer sentido nenhum. Imagina só a cena, um corredor de supermercado. Uma criança vê um brinquedo, pede e os pais dizem não. E aí, começa o choro, o grito, a birra. Muitas vezes, essa birra vai até se intensificando. Pela lógica, a gente pensa, um comportamento assim, negativo, não deveria ser recompensado, né? Mas o que a gente vê é que ele não só continua, como parece que fica mais forte com o tempo. Por que isso acontece? A resposta está numa lógica comportamental que a gente vai decifrar agora. A chave para solucionar esse mistério todo é um conceito central da psicologia, o reforço. Mas atenção aqui, porque a definição científica dessa palavra pode ser bem diferente do que a gente está acostumado a pensar. Olha, o que é genial aqui é a precisão dessa definição. Na ciência do comportamento, reforço não é um palpite, não é sinônimo de prêmio. É um termo super técnico, operacional. A regra é bem clara. Se a consequência de uma ação faz com que essa ação aconteça mais vezes no futuro, então, por definição, essa consequência foi um reforço. Simples assim. O próprio B.F. Skinner, que é um dos pais dessa área, nos dá um exemplo perfeito. O poder de reforço não está no objeto em si, no copo d'água, mas na função que ele tem, saciar a sede naquele momento específico. O contexto, o fato de estar com sede, é o que importa. A ação de beber água é fortalecida porque a consequência, que foi matar a sede, resolveu um problema. E esse ponto aqui, gente, é crucial. A gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que reforço é sempre algo bom ou um prêmio. A análise do comportamento não faz julgamento de valor, ela descreve uma função. Se um comportamento aumenta de frequência, é porque algo está reforçando. Ponto. E isso vale tanto para um hábito super saudável, como estudar, quanto para um hábito que a gente quer largar, tipo roer as unhas. Tá, mas então, como é que a gente pode analisar isso de um jeito mais organizado? A psicologia comportamental nos dá uma espécie de fórmula, um modelo de 3 partes, que é conhecido como a tríplice contingência. É a nossa ferramenta de análise. A estrutura é essa: antecedente, resposta e consequência, ou, para facilitar, ARC. O antecedente é o gatilho, a situação. A resposta é o comportamento, a ação. E a consequência é aquilo que acontece logo depois e que vai determinar se essa resposta tem mais ou menos chance de acontecer de novo no futuro. Vamos pegar um exemplo bem clássico de sala de aula. O antecedente. O professor faz uma pergunta. A resposta, um aluno levanta a mão e responde certinho. A consequência, o professor elogia na frente de todo mundo. Esse elogio aumenta a chance de que, na próxima pergunta, esse mesmo aluno levante a mão de novo. Ou seja, a consequência fortaleceu a resposta. Certo. Agora que a gente já tem essa estrutura ARC na mão, vamos voltar para o nosso mistério do supermercado e aplicar essa lógica a outros exemplos bem práticos. É aqui que a teoria realmente ganha vida. Olha só como essa tabela deixa tudo bem claro. No caso da birra, a consequência de ganhar o brinquedo reforça o choro. Para a ansiedade social, um padrão muito comum em contextos clínicos, o alívio imediato de não ter que ir à festa reforça o comportamento de fugir, de evitar. E no hábito de checar o celular, aquela pequena recompensa social de ver uma mensagem nova reforça o ato de olhar o aparelho no mesmo instante em que ele vibra. Todos esses são exemplos de reforço em ação. O ponto central aqui é entender que a consequência não é o fim da linha. Ela funciona como um feedback que alimenta o sistema todo de novo. Ela torna mais provável que, da próxima vez que aquele mesmo gatilho aparecer, a mesma resposta se repita. É um ciclo que vai se fortalecendo a cada repetição. E agora a gente chega na distinção que talvez seja a mais importante de toda essa nossa análise. A diferença entre o conceito científico de reforço e a ideia que todo mundo tem de recompensa. Eles definitivamente não são a mesma coisa. Pensa bem, uma recompensa ou um prêmio é algo subjetivo. O que é uma recompensa para uma pessoa pode não ser nada para outra. Já o reforço, ele não é uma coisa, ele é um processo, um efeito. Ele é definido de forma objetiva. O comportamento aumentou de frequência? Se a resposta for sim, então houve reforço.
Essa distinção técnica é a base para se entender a psicologia comportamental. Então, só para a gente amarrar bem essas ideias, primeiro, o poder está no efeito, não no objeto. Segundo, o contexto é tudo. Comida só reforça o comportamento de ir até a cozinha se houver fome. E terceiro, e talvez o mais importante, a análise é funcional, não moral. A gente não está aqui para julgar um hábito como bom ou ruim, mas para entender a mecânica que o mantém funcionando. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para as nossas próprias rotinas, desde o primeiro café da manhã até a última olhada no celular antes de dormir, quais são os pequenos ciclos de antecedente, resposta, consequência que estão moldando o nosso dia a dia? Entender essa mecânica é o primeiro e, com certeza, o passo mais poderoso para, se a gente quiser, começar a mudar os nossos próprios hábitos.